Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. O vídeo de hoje tratará de um tema bastante candente no momento atual. A questão do partido fardado, a presença dos militares na política nacional, o nível de influência que eles têm exercido e principalmente esta confusão que foi gerada nas últimas semanas no espectro político brasileiro. Confusão que está associada diretamente a um ato político comandado pelo presidente Jair Bolsonaro na cidade do Rio de Janeiro, onde ele resolveu fazer um grande comício, dando seguimento aí a uma série de atos de campanha política, campanha visando estabelecer apoios para a sua pretensa futura reeleição no ano de 2022, campanha essa fora de época, extemporânea, uma espécie de micareta, porque legalmente não poderia estar acontecendo, há uma ilegalidade. De qualquer forma, ele convocou aí os motoqueiros que passaram a lhe apoiar, gastou muito dinheiro, certo? Fazendo todo um papel aí, certo? de mobilizar uma segurança, certo? Com mais de 1.000 homens, certo? Para poder pegar aí, com helicópteros, com todo um aparelho, de segurança para fazer essa manifestação, e lá subiu no caminhão de som, fez discursos, atacou rivais aí, certo, políticos. Bom, tudo aquilo que não deveria estar acontecendo nesse momento, certo? Até porque não havia nenhuma obra a ser inaugurada, não havia nenhuma desculpa a respeito do porquê ele estaria ali naquele momento fazendo esse ato. Era meramente campanha política mesmo, tá? Mas o que mais chamou a atenção de todo mundo foi a inusitada presença do general, oficial das Forças Armadas da ativa, tá? Ex-ministro da Saúde, de trágica lembrança por toda a incompetência gerada, que amplificou em muito o número de mortes nos últimos meses, que havia tido feito um depoimento à CPI alguns dias antes, na mesma semana. Estamos falando, obviamente, do general Pazuello. Tá? E o general Pazuello não só esteve ali presente, como também subiu no carro de som, também discursou para a plateia de apoiadores, e tudo isso ganhou dimensões muito grandes, tudo isso reverberou de forma intensa, por uma questão que nem todos os brasileiros sabem, nem todos os brasileiros conhecem. O regimento militar, ele impede veementemente que um oficial da ativa possa participar de evento político. Isso vai contra as regras das relações internas aos militares. E nesse momento, toda a celeuma, ela ganhou um corpo muito forte, uma força muito grande, porque não estava se falando, por exemplo, não era mais o Pazuello ministro, certo? Que aí eles poderiam estar acompanhando, no caso, certo, o presidente. Não, era meramente um general, sem nenhum cargo no governo, que estava participando, fazendo parte desse ato em defesa do presidente Jair Bolsonaro. A partir desse momento, a discussão passou a ser: qual vai ser a punição que Pazuello irá receber? Isso era líquido e certo, tá? Todos os analistas políticos insistiam nesse fato. Diversos militares que foram chamados, que foram procurados aí, certo, pela imprensa, falavam abertamente, como no caso do vice-presidente da República, que chegou a falar abertamente, ou em off, mas acabavam se pronunciando e dizendo muito claramente que alguma punição viria para Pazuello, na medida em que o Código Militar determinaria algo que iria desde uma advertência branda aí, certo, até a possibilidade de prisão. Foram dias em que isso foi discutido.
Dias em que, posteriormente, o presidente Bolsonaro chegou, inclusive, a premiar, né, esta fidelidade do general Pazuello, lhe renomeando para a burocracia do governo, tá? Arrumando ali um cargo em que coubesse, em que o general Pazuello pudesse voltar a servir a Bolsonaro, né, com toda essa fidelidade tão grande que ele serve. Logo depois, alguns dias depois desse prêmio, veio o prêmio maior, né? E aquilo que deixou estupefatos aí muitos daqueles que acompanham a imprensa. Por quê? Porque o alto comando das Forças Armadas, diferentemente daquilo que faz em relação aos oficiais de patente mais baixa, simplesmente ignorou o fato de que Pazuello cometeu um delito dentro da esfera militar. E, como gostam de dizer os millennials, passou um pano para o general. Pois bem, diante disso, diante deste fato, este fato marcante, surgiu então uma segunda etapa de debates que precisa ser aqui, certo, também analisada, e vamos tentar analisar de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Aquela sensação na imprensa, em parte substancial da imprensa corporativa, da imprensa de grande porte, que passou aí, certo, então, a discutir até que ponto Bolsonaro teria fraturado, né, as relações ali, certo, dentro das Forças Armadas, né? Até que ponto ele teria conseguido incutir uma cisão ali dentro. Alguns daqueles generais que foram ouvidos, daqueles militares que foram críticos, que emitiram críticas ao Pazuello, foram de novo aí, certo, procurados, né? Então começou a se criar, certo, esse clima, certo, na imprensa de que haveria então uma divisão, algo que já vem há algum tempo sendo propalado pela imprensa. Aliás, para ser bem sincero, desde o início do governo Bolsonaro, quando se criou aquela sensação de que você, sempre que o presidente, por ser uma figura extremamente autoritária, né, ser um defensor de teses autoritárias, ser um defensor de um período, né, em que ele considera que tenha sido um período de glória no Brasil, que foi exatamente a ditadura de 1964, sempre que ele esboça o seu veio autoritário, né, o seu desprezo em relação à democracia, corre-se, né, alguns jornalistas correm para buscar palavras de alento em relação a isso com alguns dos militares. E há uma conversa que se repete à exaustão. É aquela que diz assim: o exército, as forças armadas estão fechadas com a democracia. As Forças Armadas não abdicarão do seu papel dentro da democracia. E isso segue a profusão. Muito bem. Nós precisamos ver, primeiro, que o ato, né, do general Pazuello, o ato de desrespeito àquela que, segundo os militares, é um dos seus principais baluartes, um dos seus principais elementos, que é exatamente a noção de hierarquia e a noção de ordem, as duas aí, certo, juntas, que na realidade o que o Pazuello fez já aconteceu, fortemente aí em outros momentos, não especificamente aquilo, mas esse tipo de manifestação que é na realidade uma espécie de deixa eu ver aqui, pensar uma palavra que caiba, é uma espécie de desafio à norma democrática. E infelizmente o Pazuello não foi punido porque num passado recente outros militares também não foram, tá? Também não foram, quando resolvem ironizar a democracia. Uma outra questão aí, certo, importante é relembrarmos que essa ideia de cisão do meio, certo, que de um lado você tem o presidente Bolsonaro e do outro lado você tem os generais, né, esses aí afeitos à defesa da Constituição, que isto também não corresponde à verdade absoluta. Muito pelo contrário, nós temos tido
em diversos momentos, os militares, vamos dizer assim, fazendo uma espécie de papel de não apenas retaguarda de Bolsonaro, mas mostrando o quão alinhados eles estão com Bolsonaro e vice-versa, né? Ou seja, mostrando que este papel, tá, de controle aí, ele é um papel bastante dúbio, né, que a gente percebe muitas vezes em que o presidente Jair Bolsonaro é uma espécie de, vamos dizer assim, uma extensão, né, esse discurso autoritário é uma extensão do pensamento que domina a parte substancial do alto comando das nossas Forças Armadas. Daí que nós temos o retorno dessa expressão, né, essa expressão que muitas vezes é utilizada de partido fardado, né? O quanto nós acabamos tendo do exército, das Forças Armadas, se imiscuindo, né, se metendo na vida civil, certo? Nas atividades políticas, mesmo não sendo esse o lugar para que esses oficiais da ativa possam participar. Isso tem muito a ver com a dificuldade que a sociedade civil brasileira teve de estabelecer com clareza qual é o lugar dos militares. Estabelecer com clareza, como nas democracias do mundo isso está estabelecido, que aos militares cabe um papel constitucional extremamente limitado. E limitado não porque os militares sejam piores do que os civis, não é isso. Não é um ato, né, de desafio aos civis. Não. É porque a Constituição determina com clareza que o papel das Forças Armadas é o de defender a nação de ataques externos. Porém, nós percebemos por todo o histórico brasileiro que o chamado partido fardado tem uma volúpia, tem um desejo de poder muito maior. Exatamente porque no passado da nossa história nós já tivemos inúmeros avanços, inúmeros golpes, inúmeras tentativas dos militares de definir os rumos da política nacional. E isso continua acontecendo, isso continua sendo fomentado dentro dos quartéis. Paralelo a isso, nós temos uma outra situação grave, que é um autoritarismo latente presente em vários segmentos da sociedade civil. Então a gente acaba vendo, né, algumas dificuldades que aparecem, como por exemplo, quando a Constituição de 1988 determinou o papel, lá no artigo 142 da Constituição, determinou o papel das Forças Armadas, ela deixou para que fosse determinado depois, certo, por lei complementar, o encaixe, né, das situações, das circunstâncias que poderiam, né, em determinados momentos de extrema tensão, que poderiam permitir um papel de ação também interna. Isso foi definido com clareza em 1999, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, quando se estabeleceu o regramento, né, para a única possibilidade de ação das forças militares dentro do território nacional, que seria numa situação de exceção, numa situação excepcional, quando, porventura, todas as forças existentes, né, as forças policiais, as forças de segurança interna, não estivessem conseguindo dar conta, né, de uma situação específica, de uma situação que transcendesse a normalidade. E aí, nesse caso, as Forças Armadas poderiam ser chamadas em situação excepcional, de breve duração, tá, para algum tipo de intervenção. Essas são conhecidas como as ações de garantia de lei e da ordem, né, mais popularizadas ainda como GLO. Esse tipo de atuação, como eu disse, legalmente ela deveria ocorrer
única e exclusivamente em situações muito específicas, né, em situações de descalabro, de descontrole, sempre a pedido do Supremo Mandatário das Forças Armadas, o Presidente da República. Lamentavelmente, essas situações de exceção elas acabaram se tornando rotineiras. E aí entra em cena esse viés de complacência da sociedade civil com um caráter autoritário. Porque as Forças Armadas não são treinadas, as Forças Armadas não são capazes de efetuar o papel de segurança pública. As Forças Armadas são treinadas para atuar em guerra, não para atuar na segurança pública. Mas, infelizmente, os mandatários brasileiros, há cerca de 20 anos, eles chamaram, eles convocaram, né, as GLOs mais de 100 vezes, certo? 114, 115 vezes. É um verdadeiro absurdo, né? Certo? Realmente, né, a exceção se tornando a regra. Esse tipo de situação, né, ele dá uma proporção aos militares, você dá um poder aí, certo? E que invariavelmente é pouquíssimo questionado pelos órgãos de informação, é pouquíssimo questionado pela mídia, é pouquíssimo debatido pela sociedade. O que é que nós queremos do ponto de vista, né, da segurança pública e, fundamentalmente, o que é que cabe às Forças Armadas? Isso é sempre importante ser discutido, né, para poder as pessoas refletirem um pouco, tá? Refletirem mais, aliás, pouco não, temos que refletir mais a respeito de um tema como esse. Mas não é só isso, não. Eu estou falando dessa questão das GLOs porque as GLOs acabaram tornando a presença dos militares fora do quartel, fora dos quartéis, algo mais corriqueiro, o que não deveria. O que não deveria. Porque não é esse o papel deles, a não ser em situações excepcionais. Mas o problema do tal partido fardado, ele não se resume a essas presenças constantes. Na realidade, o problema ele vem já de algum tempo. Ele veio sendo construído quando se mostrou aí, certo, vários desses generais, alguns inclusive premiados, né, com presença no atual governo, foram cada vez mais mostrando um desejo de interferir na vida democrática. Algo completamente inadmissível. Temos diversos casos que ocorreram nos últimos anos. Costuma-se dizer, né, se falar, se citar muito, a questão, certo, por exemplo, de que o presidente Jair Bolsonaro teria sido eleito fundamentalmente pela presença dele na internet ou coisa do gênero. Isso na realidade é uma visão bastante fragmentada. Precisa se ver que vários setores, vários segmentos trabalharam para a chegada do Jair Bolsonaro ao poder. E um deles foi exatamente as Forças Armadas. As Forças Armadas deram um apoio substancial à candidatura, por exemplo, de Jair Bolsonaro. Segundo o jornal El País, em 2017, no ano de 2017, Bolsonaro fez campanha pelo menos 11 vezes em quartéis e academias das Forças Armadas. Perceba, um político entrar em um quartel para fazer campanha é algo que vai frontalmente contra o regramento militar. Mas o generalato tampou os olhos. O generalato fingiu que não estava acontecendo nada. Obviamente, por quê? Porque não foi simplesmente assim, dessa maneira tão simplista como parte da mídia diz, que os generais, quando viram que Bolsonaro tinha chances de ser eleito, se abraçaram a ele. Não. Os generais ajudaram a construir o caminho porque queriam se abraçar a ele. Porque ele faz parte, assim como o alto comando das Forças Armadas faz parte do projeto do Bolsonaro, o Bolsonaro faz parte do projeto de poder também do Partido Fardado. Esse é um fenômeno importante que precisa ser ressaltado. É interessante a gente ver, retroagindo um pouco mais, que, por exemplo, no ano de 2015, um general recebeu uma
uma punição, mas não foi uma punição de grande porte, quando ele fez uma manifestação que é um desses exemplos, né, de manifestação completamente fora de propósito democrático. Em meio à crise política que se estabelecia ali, certo, em 2015, né, próximo do que viria a acontecer com o golpe jurídico parlamentar, o que aconteceu ali é que um general conclamou os militares, em discurso para os militares, conclamou os militares a se unir em uma ação patriótica, uma luta patriótica. Por que um general vai fazer esse tipo de chamamento? O que ele está querendo dizer? Por que esse discurso, né, de caráter tão intenso a outros militares? Nós temos no passado, e sabemos bem essa da nossa história, o desejo que inclusive é gritado aí, certo, várias vezes por alguns movimentos de extrema direita, aí, certo, de intervenção militar. Pois este general que fez este pronunciamento, que foi afastado do comando militar que ele estava, mas esse general hoje é simplesmente o vice-presidente da República, o general Mourão, né? Esse que, por exemplo, repreendeu ou disse que o Pazuello mereceria algum tipo de reprimenda. É importante a gente relembrar que em 2018, no ano de 2018, há 2 dias antes do Supremo Tribunal Federal votar a questão e restabelecer, né, tentar restabelecer a condição constitucional de que os crimes só pode, que alguém é acusado de crime só pode ser condenado quando se concluir todas as instâncias, né, aquilo que é determinado pela Constituição, e às vésperas, em abril de 2018, 2 dias antes do Supremo fazer essa votação, houve um tweet daquele que era a figura mais importante das Forças Armadas brasileiras, o general Vilas Boas, né, o grande comandante que as Forças Armadas tinham. O general Vilas Boas mandou um tweet onde ele dizia que as Forças Armadas estavam ao lado dos cidadãos de bem, essa expressão tão dúbia, né? Cidadãos de bem, e que condenava a impunidade, fazendo essa associação superficial, né, de que a impunidade estaria relacionada com como se porventura a Constituição fosse defensora da impunidade e que, portanto, certo, fazia uma pressão ali, buscou fazer uma pressão sobre o voto dos membros do Supremo, inclusive dizendo, bradando, certo, ali no seu Twitter, que que as Forças Armadas cumpririam as suas funções institucionais. Aqueles mais ingênuos vão pegar e falar assim: mas ele não falou claramente que se por acaso o resultado dessa votação não for do jeito que ele quer, eles irão dar um golpe. E o que a gente pode dizer é que, embora em linguagem razoavelmente cifrada, foi muito claro, foi muito explícito. Como que um general, ou seja, aquele que tem o comando, que é um comando entregue pelos civis, pela sociedade, um comando onde se executa com armas estas pagas pela sociedade civil. Como que um general, aquele que tem esta função, né, de comandar tropas, vai se referir, né, num tweet, se referir à luta contra a impunidade, certo? E garantindo que as Forças Armadas cumpririam o seu papel institucional. Não precisa avisar. Aliás, não tem que avisar. É o que qualquer um espera, que as Forças Armadas cumpram o seu papel institucional. Agora, o seu papel institucional não é
se meter um voto do Supremo. Esse papel não é dizer o que o que da Constituição tem a ver com punição ou com impunidade, ou seja lá qual for. Percebam vocês que esse tipo de prática tem se tornado corriqueiro. Com o governo Bolsonaro, o governo esse que garantiu milhares de postos na estrutura, aparelhou a estrutura pública brasileira com milhares de membros das Forças Armadas, ganhando aí, certo, um bom salário, inclusive certo, fazendo o governo Bolsonaro fazendo alterações, né, na ideia, certo, da legislação, na lógica do teto salarial, né, do teto do funcionalismo público, e permitindo que generais acumulem mais de um salário, certo, o seu soldo mais aquilo que eles recebem ali dentro, isso furando, estourando por muito o teto, né, com milhares aí, certo, de reais. Isso tudo, né, o fato de quando se fez a chamada reforma da Previdência, o governo Bolsonaro fez questão, né, de agradar os militares, tirando de lado a possibilidade, certo, de uma reforma da Previdência militar, ou seja, criando um privilégio. Tudo isso são fatores importantes, preponderantes para o partido fardado querer mais e mais poder dentro da democracia. E isso bate de frente com a Constituição e com os regimentos militares. Por isso nós todos, né, devemos aguardar, devemos observar. Observar o quê? Observar se os demais militares, por exemplo, se os oficiais de baixa patente vão continuar cumprindo o regimento militar, ou na medida em que o exemplo de cima veio, né, e portanto dentro da lógica da hierarquia de seguir, certo, se guiar pela lei, né, pela lógica, certo, do regimento, se um general pode, por que um tenente não poderia também aí sair gritando, declarando, participando de atos políticos, né? E aí a gente vai ver, vai ter que observar se haverão novas, vamos dizer assim, se vai se ignorar isso, ou se por outro lado vai haver punições. Essa instabilidade é algo que todo militar critica e condena, mas ela está posta. Da mesma maneira está posto um desafio para os formadores de opinião, para os membros da mídia, que é o desafio de procurar entender, né, e esclarecer para a população realmente qual o papel dos militares e principalmente, certo, essa falsa ideia de que existe uma ruptura, tá, entre de um lado Bolsonaro com seus arroubos antidemocráticos e do outro lado militares que vão lá e vão segurar a democracia. Porque todas as vezes em que você acaba vendo, certo, que o conflito ele se exacerba, que o conflito ele amplia, né, ele aumenta, no final das contas o generalato segue Bolsonaro. Ou será que é Bolsonaro que está seguindo o generalato? Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.